Solidárias começando e nessa jornada de conhecer as associações, os projetos socioeducativos, hoje vamos conhecer o projeto Alfa e Ômega. Estamos aqui com a Lucilene dos Santos Silva, ela que é presidente aqui do projeto, vai compartilhar um pouquinho do seu conhecimento e também dessa história. Seja muito bem-vinda, Lucilene. Obrigada. Para mim é uma honra, né, um privilégio estarmos aqui. Bom, para a gente começar então esse nosso bate-papo, queria que você explicasse para a gente como que surgiu esse projeto e por que desse nome Alfa e Ômega. Começamos no início da pandemia, né? Surgiu quando tudo se fechou, tudo parou, todo mundo dentro de casa, né? Temos ali um desafio de sair de casa, né? Meu esposo estava em casa também, porque ele tinha uma academia de jiu-jitsu na época e a primeira ordem era fechar, né? E ali em casa ele pensou o que fazer para sairmos para fora e trabalhar com essas crianças, né? Então ele sentou, né? Está lá em Apocalipse, né? Fala sobre o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Começo de muitas coisas boas e encerrar aquelas coisas que são ruins. Depressão, ansiedade, medos, desafios, né? Que achamos que não vai dar conta. E sou da Igreja Quadrangular. E aí conversamos com o nosso pastor na época, ele cedeu o chão da igreja, né? E ali conversamos, fizemos uma reunião com alguns homens lá na minha casa, na minha residência, né? Na época era o pastor Jefferson, né? O Guilherme, o Jefferson, né? Que hoje é genro do pastor Luiz. E ali chegamos como um acordo de iniciar com o jiu-jitsu, porque o Regis, ele é faixa preta. Ele iniciou o jiu-jitsu com 17 anos, né? Quando eu o conheci, ele tinha 25 anos, ainda era faixa azul, né? E com os olhos dele, vendo ele, aprendi a amar o jiu-jitsu, lá em Minas Gerais, São Lourenço. Tudo começou lá, né? O projeto dele e tal. E aí a gente, né, estamos aqui já há 22 anos aqui, né, em Hortolândia, né? E a gente, nesse momento, estamos agora é a hora, né? Já estávamos tentando anos atrás, né, na época, fazer o projeto, mas nunca teve aquele sucesso, né? E aí, com esses homens, né, a gente falou, vamos. E tinha um jovem chamado Vitor, na época da igreja, que ele tinha uma tia lá em São Paulo, que nos cedeu o tatame, né, o pastor Luiz cedeu o chão da igreja. Então, como que era esse projeto? Todo sábado, das 9 à 1 da tarde, nós tínhamos atividades lá, né? Foi onde iniciamos com o jiu-jitsu, a princípio só com criança, né, a partir de 5, 6, 7 anos. Só começou a aparecer também pessoas maiores, começou também a aparecer mulheres, né? E nós temos muitas oportunidades ainda para colocar em prática. E uma delas era o circuito recreativo, que é o funcional, né? Então, ali na igreja, naquele tempo, com a pandemia, né, aferindo febre, com máscara, ali nós tínhamos o jiu-jitsu, né? Também tínhamos ali o funcional, a Libras, que foi onde eu conheci a Raeli, na época, né? Ela veio com a Libras, também era de sábado, a gente tinha uma salinha pequenininha, que é das crianças, então usava aquele espaço. Tudo acontecia no espaço da igreja. E aí, conforme foi chegando os adultos, meu esposo fazia, quando não tinha culto, né, na semana, com os adultos. Foi aonde surgiu a ideia, com a professora Daniele, que é a esposa do Vinícius, de assumir uma turma de mulheres na época, né? Na época também tínhamos o Eric, que nós temos o Infanto Juvenil, que é a maior turma. Né, e ele tem muita prática com criança. Então o Eric assumiu a turma de crianças na época, né, o Regis a de adulto e a Daniele a de mulheres, né, meninas, mulheres na época. Ficamos aí na igreja por um ano, todo sábado e na semana à noite quando não tinha culto. E era um desafio, num espaço pequeno, a turma aumentando. Sim. E aí, quando eu tive a oportunidade de conversar na escola aqui de Samuel Mendonça, né, na época era a diretora Cristiane. Ela também é do esporte, ela fazia Muay Thai na época e ela achou super interessante, né, na comunidade, um trabalho voltado para criança e ela cedeu a escola para nós. Então, fiquei na escola por 2 anos e ali na escola eu abrangi um pouco mais do projeto, né, eu separei por idade, separei por turma e eu fazia de semana à noite, né, por isso que o meu maior fluxo é à noite. Que é onde já chegaram em casa, da escola, né, os pais do trabalho, conseguem trazer, atender, como você viu aqui hoje, tem pais aqui que eles gostam de estar presente. Mas a demanda maior é na parte da noite, né? Da noite. Porque o pessoal já trabalhou, já estudou. Sim, é à noite. E aí fiquei lá por 2 anos, né? Lá a gente começamos com futsal, né? Começamos a fazer um trabalho maior ali com as crianças. Quando eu tive a oportunidade, no ano passado, de alugar esse espaço,
porque nós não temos nenhum recurso de fora, né? É tudo aqui mesmo próprio, meu do meu esposo. Não tem e agora ajuda, não, né? agora com a comunidade. E aí surgiu esse espaço, né, que foi em abril, que eu aluguei, e iniciei 5 de maio, né, aqui do ano passado. E aí, assim, como eu tinha o futsal, já tinha o jiu-jitsu, meu sonho era colocar para meninas o balé, né? E eu tenho aqui agora um balé para meninas, tenho jazz, né, também, que a Letícia que atende, né, uma doce de adolescente, uma jovem ainda, né? Ela que dá, ela que é a voluntária, a isso. professora do Ela não pôde estar aqui, porque ela jazz. trabalha agora de manhã também, mas ela que dá aula, que é a Letícia. Então, hoje eu tenho aqui bastante atividades agora, de segunda a sábado. Sábado é só o social. O que é o social? É aquele pai, aquela mãe que não consegue, né, contribuir com o valor simbólico que temos para manter esse espaço aberto, né? E aí eu faço o trabalho do sábado, tanto para mulheres quanto para as crianças e adolescentes. Como que é esse trabalho? Que é totalmente gratuito, né? Porque assim, a mãe chega e fala, eu tô desempregada, sou mãe solo, né? Eu às vezes só um Bolsa Família que eu tenho para ajudar em casa. E aí tem 2, 3 filhos, então ela não paga nada, não colabora com nada, né, financeiramente falando. E aí a gente tem os nossos colaboradores que a gente corre para ver um kimono, né, para ajudar aquela criança, para vestir ela no caso, né? Porque o jiu-jitsu sem um kimono fica difícil, porque tem a faixa, tem a graduação. Precisa, né? né? É um acessório importante, então, né? Obrigatório no sim. caso, Então né? eu tenho uns parceiros, que é o Felipe, né? O Vitor aqui da frente, que é da barbearia. Eu tenho o Dakisoba em casa, quando eu faço uma rifa, eles doam um combo, que é sushi, né? Pra gente Eles fazer uma acabam rifa. ajudando. Sim. Tem o salão de cabeleireiro daqui da frente também, que faz uma parceria, dá um desconto para as mulheres também. Ah, quero fazer uma escova lá, então dá um descontinho para elas também, né? Para se arrumarem. Eu tenho o Jefferson, que é o aluno de boxe, né? Também é um parceiro nosso também, ele tem uma casa de materiais de construção, então ele ajuda também quando precisa. Vai, eu quero competir, como eu faço? Cada um ajuda um pouquinho, ajuda ali na inscrição, aí pode também ali fazer a competição, né? Temos o LM, que desde quando eu comecei, né, há 5 anos atrás, né, muito parceiro que nos dá um refrigerante. Ele vai falar, Lu, se não for ter aula, pega mesmo assim e faz aí um estoque para um evento maior, né? Então, e tem também o parceiro da padaria, Rio Verde, que é com os pães, quando eu preciso também, né? Então, assim, devagarzinho a gente vai trazendo para perto a comunidade, para perto dos comércios. E eles abraçaram a causa, né? Conhecendo a história de como começou, não podia também parar com aquele sonho do seu esposo, e aos pouquinhos as pessoas foram ajudando e colaborando. E as turmas estão aumentando, né? A demanda é grande. Sim. Assim, aí, se eu tiver... A procura, tem procura, tem, né? bastante. Eu falei, se eu tivesse como ter um apoio os professores, manter eles aqui no projeto, eu falo de poder pagar algo para eles, por exemplo, né? Eu conseguiria atender de manhã até a noite. Porque assim, quando iniciamos, nós tínhamos 14 atividades. Então, tem atividade que não sai do papel ainda. Ah, e quais são essas atividades? Eu tenho vôlei, basquete. Tá engavetado ali para poder ter um espaço maior. Sim, a horta, porque a gente quer ensinar para eles desde o plantio do mexer na terra até colher para levar para casa, né? Então, assim, e tem propostas, né? Ontem mesmo tivemos uma proposta da dança do ventre, elas querem colocar, as mulheres pedem para ter zumba. Então, assim, né, eu quero pôr a capoeira. E eu tenho a parceria da escola, né? Então, hoje eu não tenho só esse espaço, eu tenho também a escola, que é onde eu tenho o desenho. Na escola também você exerce outras atividades. Sim, que é o desenho, a Libras e o futsal. Em uma escola aqui em Hortolândia. Sim, aqui pertinho, aqui no bairro mesmo. Aí são outros alunos ou alunos que participam daqui também podem participar lá? Sim, tem de Porque fora. a atividade é diferente, né? Eu tenho, inclusive no Libras eu tenho adultos, né? Pessoas que trabalham, que veio para ter esse recurso, né, da Libras, para atender, né? Porque geralmente na empresa tem, né? Tem lá o surdo e precisa ser compreendido ali, atendido. Então, o nosso projeto, ele abrange, né? Como eu tenho uma aluna que vocês vão poder falar com ela também, que é a Thaís, que até entrou na faculdade através do projeto. Então, assim, a gente não só realiza um sonho nosso de ajudar, mas também inspira nas pessoas a colocar em prática o sonho deles também. E isso é muito nítido, né, de ver, porque as pessoas, né, tanto crianças e adolescentes que não têm esse acesso, né, fácil, como você falou, um valor simbólico, né, e isso pode crescer eventualmente. A pessoa ela pode se tornar, né, um atleta profissional, porque esse é o objetivo de vocês também, né, além do mais também
de tirar as crianças que ficam muito ociosas, que estão na escola ou vão para a rua. Então tem toda uma inclusão social também, né? Sim. Esse é o nosso foco futuro, né? De fazer o inverso. Enquanto a criança está em casa, ela não ficar em casa, ela vem para o projeto. Por isso que eu tento o máximo de atividades para eles, e eles fazem, né? Eles fazem aqui o jiu-jitsu na terça-feira e correm para fazer lá em cima o desenho. E tem criança que ainda sai do desenho e vai para Libras. Então, eles chegam em casa com a cabeça um pouquinho menos vazia e cheia de conhecimento, né? Porque eu sempre falo para os meus professores, ter um olhar, né, para nossas crianças, porque eles saem de casa, você não sabe como foi o dia dele. Sim. A gente não sabe qual é o desafio que ele teve aquele dia, qual é a vivência que ele passou naquele dia. Então, é como está a casa dele. Então, acho que aqui ele tem que ter um abraço, tem que ter um olhar diferente, tem que ter um cuidado diferente, né? Eu tenho também muitas crianças atípicas, né? Inclusive, um deles não queria muito estar aqui hoje, mas ele estuda, mas ele trabalha. Eles vão fazer um vídeo de mandar para vocês, né? Que é a mãe de Samuel. Sim. Né? Ele trabalha com a gente aqui, com Pernos, de Hortolândia. Né? O Samuel é um menino que tem uma enfermidade, né? E não só pela enfermidade, ele é uma criança que quem olha fala, nossa, pela condição não poderia. Não, pode. Nós que às vezes nos limitamos, né? Então ele é autista e assim, qual a minha maior alegria? Quando ele ficou conosco, ele tinha medicações e hoje ele teve alta de medicações. Ele não toma mais remédio, né? E se você olhar para ele, você fala, não, esse é o Samuel que você falou que teve, né? Que tem essa condição, né? A condição não paralisa ele. E aí, nosso maior foco é esse, não deixar a sua condição atual te paralisar. E né? você percebeu que o desenvolvimento dele foi diferente, né? Sim. Que ele conseguiu se desenvolver através aqui do projeto, através das atividades, Sim. a inclusão mesmo, Exatamente. né? Não limitar. Não limita. As mães elas chegam meio com medo, né? Ai, como é que vai ser? Eu falei, fica tranquilo, tá no lugar certo, né? Aqui eles podem ser eles, né? Inclusive eu tenho uma atividade só com os kids, né? Que a turminha começa com 2, 3 anos. Porque se começa o trabalho cedo, quando chegar um adulto fica mais fácil, né? Porque você pensa que não, mas toda a sua infância, se ela não é boa construída, bem construída, como ele será um adulto? Né, com qual equilíbrio ele vai ter. E a nossa geração é uma geração que veio da pandemia. Então a pandemia deixou muitos danos, muitas marcas, muitas perdas. E eu louvo a Deus que nesse tempo eu e o Regis tivemos coragem, junto com os colaboradores nossos, de colocar a nossa cara, nosso corpo, né, o nosso trabalho ali, nosso amor, nosso empenho para ajudar esse momento. Foi um momento que, quando todo mundo se fechou dentro de casa, a gente teve coragem de sair e falar, não, agora é a hora de um se ajudar e um ter o outro, né? E é que eles têm, eu falo que eles são nossos melhores, né? Eles sabem que aqui eles podem contar conosco mesmo. Assim, vocês tiveram coragem, não tiveram medo e enfrentaram, né? No momento que todo mundo ficou assim recluso, vocês enfrentaram aquilo de uma outra maneira e hoje colhe aí os resultados, os frutos e também tanto as famílias. Como que você recebe, né, o depoimento dos familiares, dos pais e responsáveis das crianças e adolescentes? Eu fico muito feliz porque eu já tive relatos de crise de ansiedade, da mãe pegar a criança 3 vezes com a boquinha roxa, tipo, já sem ar. E hoje ele consegue vir, consegue sorrir, consegue brincar, treinar, né? Consegue participar das atividades com alegria. Né? A minha maior alegria é quando eu vejo ele sorrindo. Né? Eu falo que nosso projeto ele é diferenciado. Sim. A melhor parte que eu gosto deles, quando da atividade, é quando eu vejo eles sorrindo. Porque essa hora eu entendi que tudo que é difícil, naquele momento, não tem. Toda dificuldade não tem, todo problema, a dor saiu, tá lá fora. E que valeu a pena todo o sacrifício de vocês, né? E são muitos, né? Tem muitos testemunhos, né? Tem uma mãezinha também aqui hoje, pra poder falar com vocês também, que é a Joyce. Né? Então, assim, esse é o nosso foco. Mostrar, porque assim, o Júlio, quando ele veio na vida do Regis, ele ainda era um adolescente, né? Ele tinha só 17 anos. Sim. Né? E aí, o mestre que mostrou pra ele essa arte, ensinou isso pra ele. Então, vai além da arte marcial. Então, o Regis, hoje ele faz o quê? Ele passa aquilo que um dia foi passado para ele, né? Foi também numa comunidade também, na época também, era uma associação de moradores na época, né? Só que eu trabalhava mais com jovens, né? E o resto tem esse olhar de cuidar dos menores, né? De ampliar também, mostrar que é possível para todo mundo, né? Sim. Todo mundo pode e deve, né, participar desse esporte que vai além de um esporte, né? Transformação de vida, né? Sim. E a gente cobra, a gente quer que eles estejam bem na escola,
que eles não briguem, que eles não fiquem na rua, se não for para brincar. Vocês né? acompanham Sempre, também sim, isso, sim, né? Uma extensão, né? Sim. Aqui no centro de treinamento e também em parceria Sim, com a família, exatamente. casa, escola, Sim. para manter todo mundo aí no mesmo nível, né? É porque são um exemplo, né? Falo, vocês são um exemplo de vida para vocês. Sim. Então vocês têm que pensar assim, antes de fazer qualquer coisa, eu carrego um projeto, falo para eles, mas lembro de vocês. Amanhã, futuramente, vocês vão estar numa empresa ou vão ter uma empresa, vocês vão ter uma família, como vocês vão se comportar no meio, né? Então a gente ensina não só um atleta, ser um atleta, mas ser um homem ou uma mulher de caráter lá no futuro. Tá certo, parabéns pelo seu trabalho, bom, pela associação, mas não acabou ainda não. A gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente tem mais uma entrevista e mostra tudo para você do trabalho que é realizado aqui. Então não saia daí que o Mãos Solidárias volta já já. Mãos Solidárias de volta, agora vamos conversar com o Vinícius, ele que é vice-presidente aqui do projeto e vai compartilhar um pouquinho também das ações, das atividades. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado. Bom, a gente sabe, né, que o carro-chefe, então, aqui da associação, da instituição, é o jiu-jitsu, né? Para você, como também tem o filho que participa, né, dessa atividade, como que você enxerga, né, essa atividade na vida dessas crianças, dos adolescentes, o desenvolvimento delas? Bom, como pai, eu fico vislumbrado de poder ver o desenvolvimento do meu filho, né? Mas hoje, estando à frente do projeto, ver o desenvolvimento de outras crianças, entendendo que elas podem desenvolver novas habilidades, né? Poder integrar isso para a sociedade de uma forma positiva, para mim é muito bom, e saber o impacto que esse projeto tem hoje aqui no nosso bairro, no Jardim Nova Europa, isso assim, me deixa muito feliz e acredito que traz aqui para nós assim um efeito muito positivo. E esse é o principal objetivo, né, que você vê, tanto a instituição como um todo e também as atividades? Exatamente, acredito que, infelizmente, a gente sabe que muitas crianças acabam se perdendo por conta de referências e trazendo referências positivas, né, de um trabalho que, ao ver de muitas pessoas, é simples, mas que tem um impacto muito grande socialmente. Então, saber que a gente pode contribuir, né, na vida de pessoas, de famílias, e mudar destinos, isso é muito positivo. E como que foi pensado, Vinícius, né, trazer o jiu-jitsu para cá? Obviamente que a gente tem depois, né, uma entrevista aí completa, a gente vai acompanhar um pouquinho do trabalho, mas por que foi pensado no jiu-jitsu para essas crianças e aqui nessa região? Bom, o mestre, né, o professor Mestre Regis, ele já tem uma longa caminhada, então isso começou há um bom tempo, né, com ele ali, e é a porta de entrada hoje do nosso projeto. Eu acredito que o jiu-jitsu, ele traz muito ensinamento, não só como uma arte marcial, mas para coisas da vida, né? Então a gente tem ali a questão da pressão que a gente sofre no tatame, mas no nosso dia a dia não é diferente, né? Seja num trabalho, seja com as questões do dia a dia. Então eu acredito que assim, o jiu-jitsu ele agrega muito, não só dentro do tatame como uma arte marcial, mas também como outros pontos que nos ajudam a levar a vida de uma maneira diferente. E Vinícius, quantas pessoas atuam aqui? Todas são voluntárias, né, do projeto? Sim, hoje a gente tem um quadro totalmente voluntário. São mais de 15 pessoas atuando de maneira voluntária dentro do projeto, né, entre professores, pessoal da diretoria. E a gente tem mais de 100 crianças que também fazem parte desse projeto. 100 crianças. É. Qual que é a faixa etária, então? Quem pode participar? A gente tem desde os pequenininhos, né, 3 anos de idade, que é com a instrutora Maria, e aí você tem os mais adultos, que aí não tem idade, né, que tem ali com o mestre, só que a gente tem outras oficinas também que agregam,
seja o futsal, seja o balé. Então, assim, tem uma variedade de faixa etária muito grande aqui. E as outras oficinas, elas acontecem também nesse mesmo espaço? Sim, nós temos oficinas que acontecem aqui, por exemplo, como o balé, o boxe, o Muay Thai, né, que são atividades que a gente consegue contemplar aqui, mas a gente tem também aula de libras, aulas de desenhos, que aí a gente utiliza da estrutura da escola, aqui próximo, né, onde a gente consegue desenvolver esse trabalho também. E Vinícius, como vice-presidente, né, como que foi pensado nessa triagem, né, das aulas e também das crianças e adolescentes? Né, vocês fazem um mapeamento daquelas famílias que mais necessitam, né? Como que é feito esse papel de vocês mesmo aqui na comunidade? Na verdade, o cérebro pensante por trás de tudo isso é a Lu, né? Então, ela tem um coração imenso e traz isso para dentro do projeto. Não tem uma distinção, né? Hoje, esse é um projeto solidário, onde a gente tem como objetivo alcançar vidas, né? E através disso, a gente tem sim um cunho cristão dentro do projeto que a gente propaga, né, a nossa fé, mas não de uma maneira impositiva, mas dentro dos nossos exemplos do dia a dia, né, e aberto e dependente de crenças e valores, né, e aí, assim, o objetivo realmente é mais dentro disso, né, fazer com que a gente tenha um impacto positivo, seja dentro do jiu-jitsu, ou do balé, ou de uma aula de desenho, mas que a gente possa devolver isso para a sociedade de uma forma positiva, né, formando cidadãos onde venham de fato ali entregar algo, né, para as pessoas de volta. E o foco esporte, né, pensando, né, nos esportes, né, no geral, em situações que muita gente não tem um acesso tão fácil, né, Vinícius? Exatamente. Eu acho que a gente vê muitos projetos, a gente vê por aí outras instituições, mas a ideia é fazer com que, pelo menos o nosso bairro, tenha um acesso diferente com pessoas que estejam comprometidas também. Esse projeto ele já tem 5 anos, né? Então, assim, a ideia é que a gente realmente perdure por gerações, utilizando até mesmo as pessoas que fazem parte hoje, talvez como aluno, como foi o meu caso. Eu comecei como aluno e hoje, né, posso estar aqui desempenhando esse papel. Passando, né, também de geração em geração, né? Exatamente. Então, acredito que a ideia é essa, é que sim, talvez a gente possa expandir com uma outra unidade, com outro bairro, mas a ideia é a gente fazer deste bairro aqui também um modelo para que a gente dissemine boas culturas, né? E Vinícius, hoje, né, pensando na construção toda aqui do projeto, tem algum gargalo que vocês ainda precisam, né, levar para frente? Alguns desafios que vocês ainda querem, né, desenvolver no sentido de ter mais pessoas atuando aqui, mais voluntários, ou um espaço maior, algo do tipo? Eu acredito que essa sua pergunta ela é fundamental, porque não é só a boa ação que vai trazer a mudança, de certo modo, né? A gente sabe que recurso ele é importante, então seja para a gente ter um tatame, um saco de pancada, ou até mesmo, né, os tules para as meninas que estão aqui fazendo balé, porque hoje ela é uma obra totalmente voluntária, né? A gente tem sim alguns patrocinadores que hoje nos ajudam aqui a fazer esse projeto andar, seja, né, com um alimento, onde vão dar, né, ali um refrigerante para a gente poder colocar na mesa, né, e de alguma forma confraternizar. Mas a gente sabe o quão é importante aumentar o espaço, né? Poder, às vezes, remunerar um professor que está aqui para que a gente tenha um profissional mais capacitado e até mesmo capacitar as pessoas que hoje fazem parte desse projeto, né? Então, a ideia é que o poder público também possa olhar para nós. A gente busca hoje virar ONG, né? A gente tem esse projeto, Sim. Se Deus quiser, logo logo acontece. Para que a gente realmente possa captar recursos, né? Uma das minhas atribuições também é que a gente possa buscar, sim, recursos privados, porque isso é muito importante para as empresas que participam disso, né? Mas a gente está em vias para que isso possa se concretizar o quanto antes.
Tá certo, então, muito trabalho realizado aqui, né, pela Alfa e Ômega. E olha, a gente vai mostrar agora um pouquinho desse trabalho. Hoje a gente acompanhou, então, a aula de jiu-jitsu. A gente vai ver as crianças, né, nesse momento de descontração. Tem uma entrevista também muito especial, então não saia daí que a gente volta já já, confere tudo. Além dos tatames, o jiu-jitsu transcende o esporte ao atuar como um estilo de vida que desenvolve resiliência, disciplina, autoconfiança e inteligência emocional. Eu tenho contato com o jiu-jitsu desde 2004. Né? Eu parei por conta de futebol um período, depois eu retornei. Né? Esse ano eu chego na minha graduação de faixa preta. E o que eu tenho para dizer em relação ao jiu-jitsu é que ele é muito mais do que um esporte. Ele é muito mais que o esporte. A gente tem diversos tipos de aluno aqui. A gente tem aluno que usa como terapia, para emagrecimento, para competição. Alguns só vêm mesmo para poder ter um hobby. Mas a grande questão é que o jiu-jitsu hoje ele é uma ferramenta muito importante. Eu digo isso por questão do nosso bairro, do público que a gente tem. A gente tem muitos pais, mães aqui, crianças que tinham dificuldade na escola. E os pais confiaram em estar aqui com a gente, porque o jiu-jitsu ele traz esse princípio de honra, ele traz esse princípio de você superar os desafios, Então, assim, para mim, eu tenho hoje, minha esposa, minhas duas filhas treinam e eu tenho essa oportunidade de ver essa evolução, esse crescimento particular de cada um através da modalidade do jiu-jitsu, Então, para mim, o jiu-jitsu é mais do que uma questão só de um esporte. Ele é uma ferramenta muito importante para o trabalho psicológico, físico, E a comunhão também, tudo muito bom para isso. Para o público feminino, a modalidade promove o empoderamento de forma prática e real. A mulher passa a entender a força do próprio corpo, aprende a controlar as emoções e descobre que é capaz de se defender em qualquer situação. Eu tenho 4 anos de jiu-jitsu aqui e 3 anos de instrutora. Por que você optou por essa arte marcial? Na verdade, eu nunca quis. Meu marido veio e ele falou assim, vai lá que você vai gostar. Eu nunca nem me imaginei fazendo. No primeiro dia que eu vim, eu falei, meu Deus, é muito bom. Porque às vezes a gente olha, a gente fala, ai, nossa, e pega aqui, pega ali, a gente acha que não é. Mas quando a gente tem a experiência, aí a gente pega um gosto, assim, inimaginável. Então, a primeira vez que eu vim, eu já falei pra ele, eu vou fazer. E eu não parei mais, desde que eu vim. Aquela sensação, por que não comecei antes? Exato. Eu até falei, nossa, eu devia ter entrado criança, porque adulto é mais difícil fazer um rolamento, tem coisa que adulto tem mais dificuldade. A criança faz muito fácil. Então eu falei para ele, nossa, se eu soubesse tinha começado lá atrás, porque seria muito mais fácil, Então eu não me via fazendo, mas quando eu fiz, eu falei, meu Deus, eu devia ter feito sempre. É uma arte que te ajuda a desenvolver muita autoestima, muita confiança. E no mundo onde a gente vive, é muito bom a gente poder se defender, Então é uma arte que você aprende a ter a autodefesa. E é um esporte onde meu pai pratica também, Então já tem esse laço familiar. E eu me identifiquei com esse esporte. Aqui o aprendizado vai muito além. No coração deste projeto, as mãos também ganham voz, com o curso de Libras, um diferencial do Alfa e Ômega. Oi, pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao projeto Alfa e Ômega. Eu sou a professora Raeli e esse é meu sinal na comunidade surda. Eu sou surda, parcial, oralizada, bilíngue. Bem-vindos! Raeli, há quanto tempo você atua aqui no projeto Alfa e Ômega? Desde 2021. Eu entrei no projeto como professora de Libras, mas também como surda parcial oralizada bilíngue. Na época eu não conhecia nenhum projeto que ainda tinha acessibilidade. Eu não falo só de Libras, eu falo de todos os tipos de deficiência. Receber um cadeirante, receber um autista, como lidar com essas crianças dentro da comunidade. E é isso que a gente faz no projeto, a gente faz a diferença na comunidade, não só na surda, mas em todas as deficiências. E para você, quando começou no projeto, que começou a lidar com as crianças, adolescentes, o que você sentiu? Qual foi a carência que você percebeu aqui na associação? Não só nessa, mas tantas outras que não existem a acessibilidade.
Infelizmente, a falta de conhecimento, porque, é surdo-mudo, é mudinho, sabe, esses termos que são pejorativos, por falta mesmo de conhecimento. Infelizmente, não é divulgado, são cursos caros de Libras, não tem cursos acessíveis para a comunidade. O Jardim Nova Europa em Hortolândia é uma comunidade carente, então a gente viu a necessidade de introduzir a Libras num projeto social sem custo. Todo o custo vem do nosso bolso, o material sou eu que produzo, sou eu que faço. E são aulas dinâmicas, aulas lúdicas, que toda criança, adolescente ou até adulto pode aprender. Joyce, qual foi o pontapé inicial para o seu filho começar aqui no curso de Libras? Bom, a ideia foi que os meus sobrinhos que têm oficina, eles queriam fazer o curso, porque vê a necessidade de alguns clientes. E eu comentei com o Iago, olha, os meninos vão começar no projeto Alfa e Ômega, o que você acha? E ele, nossa, mãe, também quero fazer Libras. Só que depois eu vi o Iago na segunda aula chegando com um olhar diferente, um brilho nos olhos, e foi encantador. Eu estava jantando com o meu filho, com o meu outro filho, e aí eu olhei para o Miguel e falei, Miguel, você está vendo esse olhar? É um brilho diferente, né? Ele falou, é verdade. Fazia muito tempo que eu não via o Iago desta forma, depois que ele teve um acidente. E eu acho que ele está revivendo nessas aulas e está sendo incrível e inspirador também. E eu acho que de repente pode virar uma profissão, pelo que eu estou vendo. O Iago, ele é barbeiro, mas eu acho que, de repente, breve, um intérprete também. Oi, tudo bem? Muito prazer em conhecer a TV Câmara de Campinas. Eu sou a Thaís, eu sou aluna do curso de Libras do projeto Alfa e Ômega. Desde os meus 10 anos, né, na minha quarta série, eu descobri o amor pela Libras, e a Raeli, ela foi o norte para mim poder desenvolver isso, porque eu penso que a inclusão deve ser para todos, então foi isso que me despertou o amor nas Libras. Muito legal esse trabalho, não só a aula de jiu-jitsu, mas aqui a associação tem outras atividades também e você pode visitar, pode acompanhar também pelas redes sociais, né, Vinícius? Exatamente, está aberto o espaço para poder conferir as nossas atividades, as oficinas que a gente tem aqui, né? Então a gente está localizado na Rua Floriano Peixoto, número 201, aqui no bairro do Jardim Nova Europa, né? Ficam aqui junto com a Camboriú, né? E acesse também o nosso Instagram, que é Alfa e Ômega 2022, né? Então, para vocês poderem conferir ali as atividades, aquilo que a gente vem postando. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar também, né, esse momento com a gente, compartilhando aqui para Mãos Solidárias, né, que o esporte também faz toda a diferença, né, na vida de cada um. E você pode conhecer, então, através das redes sociais e fique ligadinho também na TV Câmara Campinas, pode acessar as redes sociais e lá tem todos os episódios também aqui do Mãos Solidárias. Então, te espero na próxima edição. Até lá!